Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Queridos, hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023, chegamos ao meio desse mês de março. Estamos na terceira semana do tempo da Quaresma, nosso retiro quaresmal caminhando para a Páscoa, para o Tríduo Pascal, onde vivenciaremos, faremos memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mistério da nossa salvação. A maior solenidade, o maior tempo da história da igreja, o tempo pascal. E o evangelho que a igreja nos propõe nessa quarta-feira, nessa terceira semana do tempo quaresmal, está em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Mateus 5, de 17 a 19. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse o Senhor: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, a lei foi dada a Moisés, o Deus, no Monte Sinai. E durante mil anos, mais 1000 anos, durante 2000 anos, o povo de Deus viveu a lei. E quando o povo de Deus se afastou da lei, recebeu como pagamento pelo afastamento da lei, pelo abandono da lei, o exílio na Babilônia. E assim o povo de Deus entendeu que a vivência da lei de Deus garante paz e felicidade, que a vivência da lei de Deus garante a permanência na terra prometida, e que virar as costas à lei de Deus, que virar as costas aos mandamentos de Deus, significa exílio, significa afastamento, significa sofrimento. Querido, mas isso que aconteceu com os judeus, de fato, no tempo, na história, enquanto viviam a lei de Deus, prosperavam e eram felizes na Terra Santa, na Terra Prometida, na terra que Deus tinha dado a eles, por meio de Josué. Eles caminharam durante 40 anos no deserto e por meio de Josué penetraram na Terra Prometida. E ali permaneceram até que se afastaram da lei, passaram a desobedecer a lei de Deus, ignorar a lei de Deus, e então veio o exílio. Isso que aconteceu no tempo, na história, é para nós um grande sinal, e aqui Jesus vai nos mostrar que isso é um grande sinal. Jesus disse: eu não vim abolir a lei. A lei que eu dei, porque Jesus é Deus, então ele pode dizer na primeira pessoa: a lei que eu dei a Moisés no Monte Sinai permanece, mas eu vim trazê-la à perfeição. E qual é a perfeição da lei? A perfeição da lei está resumida em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E para amar a Deus, devemos guardar o seu santo nome, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles decorrem do amor a Deus e do amor ao irmão. Amando a Deus e amando ao irmão, assim vivemos a lei. Você percebe que os primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esses 3 mandamentos se referem a Deus, porque 3 são as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 primeiros mandamentos remetem diretamente ao amor a Deus. E os outros 7 mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar,
não cobiçar as coisas alheias, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Esses outros 7 mandamentos decorrem do amor ao irmão. Amar a Deus e amar ao irmão é o caminho da salvação. É o que nos garante entrar e permanecer eternamente na terra prometida, no alto da montanha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. Mas para entrarmos nessa terra prometida, da mesma forma que o povo de Deus caminhou durante 40 anos no deserto, para entrar na terra da promessa, na terra que jorra leite e mel. E para entrar nessa terra teve que combater, conduzido por Josué. Da mesma forma, nós caminhamos o tempo da nossa vida. Os 40 anos que o povo caminhou no deserto representam o tempo da vida do homem na terra. A nossa vida nessa terra é um caminhar pelo deserto. Estamos peregrinando por essa terra, mas o nosso lugar, nosso objetivo não é essa terra. O nosso lugar é o céu. O nosso objetivo é a terra prometida. É a promessa de uma terra onde jorra leite e mel, ou seja, uma terra de felicidade completa. Uma terra de felicidade perene, coisa que os olhos nunca viram, coisa que os ouvidos nunca ouviram, coisa que o coração humano jamais imaginou. Mas, como Deus sabe que nós somos concupiscentes, e o que é a concupiscência? É a tendência para o erro, é a tendência para o mal, é a tendência para o pecado, que ficou em nós como herança do pecado original de Adão e Eva. Como nós somos concupiscentes para o pecado, como nós tendemos para o erro, para o mal, Deus nos dá os seus mandamentos, para que os seus mandamentos sejam para nós norte e direção. Estamos no tempo da quaresma. Queridos, quem peca contra os 10 mandamentos está em estado de pecado mortal. E o Catecismo da Igreja Católica diz que quem está em estado de pecado mortal, se morre nesse estado, em estado de pecado mortal, onde o amor a Deus é morto na alma, essa alma vai diretamente ao inferno. Agora olhe para a sua vida. Tempo de conversão. Quaresma é tempo de conversão. Jesus disse: eu não vim abolir nada da lei, eu vim levá-la à perfeição. E a perfeição da lei é o amor a Deus e aos irmãos. Olha para a sua vida. E baseado nos 10 mandamentos, faz um exame de consciência. Você tem vivido pautado na lei de Deus? A lei de Deus, os mandamentos de Deus tem sido o seu norte, a sua direção, para que você possa amar a Deus e amar aos irmãos? Ah, mas eu não concordo. Isso é coisa do passado. Por exemplo, o 6º mandamento diz não pecar contra castidade, mas é natural. A atração sexual e o apetite sexual é algo natural. Por que então eu devo refrear meu apetite sexual e viver o sexo só apenas depois do casamento? Isso é coisa antiga, isso é coisa da Idade Média. Queridos, aí está a humildade do coração. Deus é o nosso arquiteto. E sendo nosso arquiteto, Ele colocou ali no plano, na sua planta de projeto, Ele colocou qual é a tensão da tomada. A tensão da tomada é 110. Se você ligar o 220, vai queimar o aparelho. A tensão da tomada é 220. Se você colocar o 110, da mesma forma, vai queimar o aparelho. O Eclesiastes diz: existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu. A vivência da sexualidade, ela tem o seu tempo, o seu momento e o seu estado de vida. Porque a sexualidade tem tudo a ver com reprodução, com geração de vida. Não sei se você percebeu, mas do sexo surge a vida. Então, para estar aberto a essa vida, é preciso que estejamos preparados pelo sacramento do matrimônio, que não é só uma aliança entre um homem e uma mulher, mas o sacramento do matrimônio é um pacto entre o homem, a mulher e Deus, para fazer a vontade de Deus. A família é um projeto de Deus para fazer a vontade de Deus, mas eu não concordo, então você está querendo assumir o lugar de Deus. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, vai dizer o próprio apóstolo São Pedro na sua primeira carta. Humilhai-vos, pois, poderosamente debaixo da mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus. O que significa humilhar-se debaixo da mão de Deus? Significa dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor e eu obedeço a Tua lei.
eu obedeço a tua lei. Quaresma, tempo de conversão. Te convido agora a fazer um exame de consciência, pegar um caderno, uma folha de papel e, com base nos 10 mandamentos, analisa a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Escreve. Se você não amou a Deus sobre todas as coisas, rezei mal, rezei por obrigação. Escreve lá os seus pecados. Guardar domingos e festas. Faltei à missa ao domingo tantas vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, diversas vezes nos últimos 2 anos. Não tomar seu santo nome em vão. Fiz brincadeiras, zombarias com o nome de Deus, com o nome dos santos, com as coisas sagradas, com as coisas da igreja. Honrar pai e mãe. Você tem honrado os seus pais? Tem enchido os seus pais de honra? Ou você tem sido filho desobediente, mal educado, dado respostas ríspidas e grosseiras aos seus pais, deixado seus pais passarem penúria e não os tem socorrido em suas necessidades? Honrar pai e mãe. Não matar. Eu tenho matado as pessoas, não literalmente, mas tenho matado as pessoas negando o perdão, falando mal, sendo maldicente, sendo ríspido, grosseiro, agressivo. Eu tenho matado, assassinado a honra e a reputação das pessoas. Não pecar contra a castidade, já meditamos. A castidade deve ser vivida no matrimônio, de maneira natural. Eu tenho usado meios, no meu casamento, eu tenho usado meios anticoncepcionais, artificiais, proibidos pela igreja, como camisinha, como DIU contra contraceptivos e etc. Eu tenho vivido aberto à vida. Eu tenho vivido a minha sexualidade conforme a igreja ensina, sendo que é permitido o método Billings, que é o método natural. Se você não conhece o método Billings, para não esticar muito o vídeo, te convido a fazer uma pesquisa. Põe no Google, método Billings, de controle de natalidade, método natural. É o único que a igreja permite. Método natural são os únicos que a igreja permite. Eu tenho vivido a castidade conforme os mandamentos da igreja. E assim por diante, faz um exame. Não furtar. Eu tenho retido comigo coisa que não me pertence. Peguei um livro emprestado e não devolvi. Peguei uma ferramenta emprestada e não devolvi. Devo dinheiro a uma pessoa, tenho meio de pagar e não pago. Retenho esse dinheiro comigo. Não furtar. Examina a sua alma. Depois que examinar a sua alma pautada nos 10 mandamentos, faz uma revisão naqueles pecados que não estão nos 10 mandamentos, mas que você sabe que são pecados. Por exemplo, mentira, egoísmo, avareza, preguiça, gula, ira. Pega os 7 pecados capitais. Examina ali os 7 pecados capitais. Gula, preguiça, inveja, soberba, avareza, luxúria. Eu tenho cometido algum dos 7 pecados capitais? Escreve ali. Depois procura um sacerdote e faça uma boa e frutuosa confissão. A confissão é o único tribunal no qual você se confessa pecador e sai de sua vida. Queridos, a confissão nos garante a vida eterna, porque pecado confessado é pecado vencido, pecado confessado é pecado perdoado, pecado confessado é pecado esquecido por Deus. Faça uma boa e frutuosa confissão. Começa tudo de novo. Tem um céu preparado para você. Lá no céu tem um trono com o seu nome, no alto da montanha, mas só vai entrar no céu aquele que viver os mandamentos. E para viver os mandamentos, a confissão é a sua melhor ferramenta. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.